Olá pessoas, bem-vindos ao terceiro vídeo dessa sétima aula e agora a gente vai entrar nas variações que o ângulo de subducção proporcionam na placa de cima. Vamos entender essa dinâmica do afundamento versus a convergência, que é um modelo de retração e avanço, que é razoavelmente comum nos orógenos acrecionários. A gente vai entender a importância do ângulo de subducção. Quando essas duas figurinhas que estão aqui do lado indicam muito bem. Quando eu tenho um ângulo baixo, eu tendo a fazer uma grande região de propagação de esforços. A tectônica compressiva passa a ser muito importante. Quando eu aumento o meu ângulo de subducção, a tendência é eu fazer um magmatismo maior e fazer um desenvolvimento das bacias associadas de forma mais eficiente, tanto de retroarco quanto de antiarco. Então aqui mais um sketch com as variações do ângulo de subducção. Quando o ângulo de subducção é alto, aqui apesar do sketch estar com um ângulo razoavelmente semelhante, nessa primeira aqui seria um ângulo de subducção mais alto, ou seja, a placa de baixo está forçando para baixo aqui, está indo mais em direção ao manto. Então acaba que com um movimento aqui, que seria um movimento horário nessa região, eu tendo a puxar mais, entulhar mais a minha trincheira. Como eu estou puxando minha placa de baixo, um movimento horário aqui na região da placa de cima, acaba gerando um estiramento na bacia de retroarco. Com esse estiramento eu tenho uma ascensão da senosfera, podendo inclusive desenvolver litosfera oceânica na região do retroarco. Por outro lado, se o ângulo de subducção tender a reduzir, seja porque eu quebrei minha placa e meu slab se partiu e começou a descer, qualquer que seja o motivo, a tendência é minha placa de baixo subir, que faça minha placa de baixo subir, o que eu vou ter é a interrupção do magmatismo, porque eu não vou descer minha placa em uma profundidade suficiente para eu ter pressão e temperatura para fundi-la, e com isso eu não vou ter magmatismo associado nesse caso. O que eu vou ter é um orógeno acrecionário com formação de faixa móvel. Eu só vou ter uma grande propagação de deformação, mas eu não vou ter magmatismo associado, e a tendência é eu não ter uma bacia de retroarco tão desenvolvida assim. Então vamos num passo a passo. Começar aqui com um alto ângulo de subducção. Eu vou ter a formação do meu arco vulcânico nessa regiãozinha aqui. A subducção vai levar a um movimento horário nessa parte aqui. A subducção vem para cá. Nesse ponto do antiarco aqui eu tenho um movimento horário na parte do arco, do fronte vulcânico e do antiarco. E com isso eu vou causar um estiramento no retroarco. Eu vou ter uma amalgamação muito intensa aqui no meu antiarco e um grande entulhamento na região da trincheira. Conforme eu continuo andando, continuo subduzindo com um ângulo muito alto, a tendência é eu estirar cada vez mais aqui atrás, podendo chegar inclusive a ter uma litosfera oceânica se formando pelo estiramento total da minha litosfera continental, pelo estiramento total da minha bacia de retroarco. Enquanto a litosfera da placa de cima vai com esse movimento horário, a tendência é inclusive eu ter uma migração do meu vulcanismo, que cada hora vai furando a placa numa parte. Se o meu ângulo reduz, a partir do momento que eu reduzo o meu ângulo, eu vou interromper o meu vulcanismo. E eu vou começar a formar uma faixa móvel, inclusive deformando todas as bacias, tanto a de retroarco quanto a de antiarco. Vou deformar e inverter tudo quanto é bacia. Por outro lado, se eu continuo minha subducção e volto a aumentar o ângulo, a tendência é eu produzir magmatismo novamente. Vai ter diversas migrações de fronte vulcânico. Tudo isso vai depender do ângulo da placa de baixo, o ângulo da placa que está sendo subduzida. Essa gênese de magma, ela é importantíssima. O entendimento da subducção com o tempo, ele é tão importante não só em termos acadêmicos, mas também para entender mineralizações. Tem diversas porções dos Andes em que a mineralização do cobre vai estar intimamente associada com o ângulo de subducção. Eu vou ressaltar de novo, a subducção é a melhor forma que a gente tem de metasomatizar o manto. Vamos entrar agora
nos principais exemplos de sistemas acrecionários atuais. Grande parte deles vai estar no Círculo de Fogo do Pacífico, que realmente é onde a gente tem os limites destrutivos, limites convergentes muito destacados, mas a gente também tem um pouquinho aqui na região do Mar Caribenho. Então, novamente, aqui é o Círculo do Pacífico. Agora eu vou detalhar alguns pontos. Os Andes vai ser o vídeo 4 só para eles. Então eu vou passar um pouquinho nessa região aqui, vou pegar um pouco dessa parte, a região do Alasca Aleutas, descer para a região do Japão e passar inclusive em toda essa parte aqui de Java Sunda, dessa trincheira para cá também. Vamos ver então os exemplos mundo afora. Começar com os arcos de ilha, ou seja, litosfera oceânica com litosfera oceânica. A gente tem tanto a parte das Filipinas, aqui está o Mar do Sul da China, o Mar das Filipinas, Malásia, só para ter uma localização geográfica. A Fossa das Marianas é um exemplo fantástico, um ângulo de subducção absurdamente elevado. Aqui tem a parte de Tonga e também a região da Sumatra. Só para ter uma noção, Sri Lanka, a Índia está aqui, a gente vem descendo na China também e desce toda essa parte da Sumatra e Sunda também com arco de ilha acrecionário. Um dos exemplos que eu acho mais interessantes são os Aleutas. Os Aleutas são arcos de ilha que vão se emendar aqui na península do Alasca, que são arcos magmáticos, são arcos continentais. Então a gente sai de uma litosfera continental e entra para uma litosfera puramente oceânica. Então é subducção de oceânica em continental e aqui já é oceano-oceano. Isso é o mesmo que acontece com as Curilhas Kamchatka. Eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas aqui é uma região de arco magmático e aqui eu já vou ter arcos de ilha. Quando a gente sai do Pacífico e entra para a parte do Mar Caribenho, a gente tem bem essa região aqui, que está desenvolvendo um arco de ilha. E se for ver, olha só, está aqui o arco de ilha que está sendo desenvolvido. Barbados, que é uma ilhazinha aqui, Barbados é o prisma acrecionário, é a melange, é todo aquele sedimento que vai formar um xisto azul, que está tão comprimido e jogando, entulhando tanta coisa, que chegou a aflorar o Milhota, que é a ilha de Barbados, que é o prisma acrecionário desse arco de ilhas do Mar Caribenho. Se a gente for pegar um arco continental, ou seja, a litosfera continental que está subduzindo uma litosfera oceânica, um dos exemplos mais interessantes é o Japão. Porque o Japão ele é uma litosfera continental, ele é um arco magmático continental, só que o retroarco já teve uma distensão tão grande, mas tão grande, que já descolou da Ásia. Então era tudo uma grande parte de litosfera continental, que agora o retroarco já está oceanizado. Outros exemplos, a gente tem os Cascades, toda essa região montanhosa na América do Norte, que vem se desenvolvendo absurdamente recente, de 4.000 anos para cá tem muito vulcanismo associado. Como eu já havia comentado do Aleutas, tem a contraparte que é de arco magmático, que é o Alasca, e tem na península do Alasca um vulcanismo muito interessante, que é dessa cratera Mars-Ukinrek, não sei exatamente como se fala de novo esse termo. É uma explosão rasa, superaquecida, de um magma de viscosidade muito baixa, o que não é tão típico assim para arcos magmáticos. Geralmente tem uma viscosidade um pouco mais alta, por isso que forma grandes edifícios vulcânicos. Essa é uma erupção da década de 70. A cratera do Mars tem cerca de 300 metros de diâmetro. 10 dias após a erupção ainda tinha muito vulcanismo sendo exalado, muito fluido sendo exalado. E o que ficou depois, por essa falta de viscosidade, em vez de ter um cone, em vez de ter um edifício, o que a gente tem é um buraco. O que a gente tem é realmente a cava de onde era o vulcanismo, pela falta de viscosidade que não consegue dar sustentabilidade para um edifício vulcânico. Aqui, só para finalizar, coloquei de novo o Kamchatka, que é o arco magmático representante aqui do Kuril Islands, que é o arco de ilhas. Então agora vamos passar para o Google Earth só para dar uma passadinha rápida e depois a gente já cai nos Andes.
Aqui no Google Earth a gente vai ter o Círculo de Fogo do Pacífico, que tem toda a orogenia andina. A gente encaixa, vai subindo, passa pela falha de San Andreas, chega nos Cascades, que a gente já tinha dado uma olhada ali antes, vem para essa parte aqui, olha que interessante, dá para ver a região de plataforma onde é o Alasca, litosfera continental sobre litosfera oceânica, e entrando depois em litosfera oceânica, que é o Aleutas. Tem também a parte do Kamchatka e Kuril, que é a mesma história, litosfera continental, litosfera oceânica, arco magmático, arco de ilha. Vou só colocar o norte no norte. A gente vem descendo, tem a parte do Japão que foi descolado, já fazendo um mar no retroarco dele. Quando a gente vai descendo, tem uma parte aqui que vem da Fossa das Marianas e tem toda essa região aqui que vem também de Sunda, Sumatra, que é toda uma parte de arcos de ilha também. Aqui, se a gente vir tirando um pouquinho, a gente vem para o Atlântico e chega aqui no arco de ilha, que é do Mar do Caribe, e toda essa região aqui é o prisma acrecionário desse arco de ilha, aquela região da melange. E aqui está Barbados, onde essa melange está aflorante. Beleza? O próximo vídeo, então, agora a gente vai detalhar os Andes. Valeu!